Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à Rádio Jolivi, seu podcast sobre saúde com o olhar da saúde natural. Eu sou Leopoldo Rosa, jornalista, head de conteúdo da Jolivi, e toda semana eu te convido para participar comigo desse bate-papo com os maiores especialistas em saúde natural do país. Hoje o nosso tema é cannabis. E só para ficar claro de entrada, não estou falando de maconha, tá? Não estou falando de uso recreativo, estou falando da planta cannabis e do papel que ela pode exercer no tratamento e até mesmo na cura de diversas doenças. Para falar sobre esse assunto, eu recebo duas autoridades no tema. A médica e pesquisadora Carolina Nossetti, que é fundadora da International Cannabis Academy, e o Cassiano Teixeira, que é diretor executivo da Abrace, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis e Esperança. Aos dois, muito obrigado pela presença. Obrigada, Léo, por nos receber. É um prazer estar aqui com você. Queria começar essa conversa com a Carolina, para explicar para a gente, Carolina, qual é a diferença, porque infelizmente, e aí as pessoas que podem estar nos ouvindo, e até por isso eu fiz essa distinção na abertura, as pessoas podem ter dúvidas em relação ao que de fato é a cannabis. Eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença da cannabis para os usos recreativos que se fazem e etc. Sim, isso é uma dúvida comum. Claro que é importante, até em termos regulatórios, colocar as coisas em caixinhas. A cannabis é uma planta complexa, são mais de 480 compostos já documentados. Existe um desafio de taxonomia, que é a forma com que a gente dá nome aos seres vivos. Então, vou falar cannabis sativa L, mas alguns pesquisadores usam nomes diferentes, cannabis sativa sativa ou sativa índica, enfim, tem alguns formatos. Em sendo uma planta milenar de uso terapêutico, diferentes indicações são documentadas com relação a isso, mais robustez de trabalho científico em algumas indicações específicas, mas com relação ao uso, com a planta, né, maconha, cannabis, recreativo, deixar só uma questão muito clara. É uma planta só, tá? É para inglês ver essas caixinhas. Serve para regulamentação, serve para explicar para os outros, serve para tirar talvez o desconforto. A planta é a mesma. Os usos são diferentes, tá? Tem o uso medicinal, tem o uso religioso, tem o uso adulto, tem alguns tipos de uso diferentes. Mas como a gente consegue diferenciar é muito difícil, porque pode ser que às 7h02 o paciente está usando isso para um fim medicinal. E aí, 2 minutos depois, às 7h04, ele pensou na cabeça dele, agora eu quero relaxar. E tomou mais uma gota do remédio que ele acabou de tomar para um fim terapêutico. E aí? É exatamente o mesmo produto. Então, a intenção do uso não é um parâmetro muito sustentável em termos de entender o porquê que está sendo usado. Mas, realmente, tem usos diferentes para uma mesma planta. Tá, e Cassiano, conta pra gente um pouquinho o que é a Abrace e em que momento que ela surge, inclusive, na tua vida. Eu iniciei tudo isso por causa da minha mãe e me uni com alguns pais com a mesma situação e a gente teve que encontrar a nossa própria solução, porque nem o Estado garantiu, nem o dólar permitiu, porque o dólar aumentou, então ficou caro para a gente. E a nossa única alternativa era se virar, né? Fazer nós mesmos, não depender de outros, né? Para que a gente não tivesse que nem só não ter o controle, né? Porque a gente precisa ter a manutenção, a gente precisa desse remédio, ele não pode faltar, né? Várias vezes a gente teve esse problema quando a gente importou, né? Do produto faltar. E eu acho que quando o Bernardo morreu, foi justamente porque foi a primeira criança que teve um problema com a questão da importação. E aí a gente viu que ou a gente partir para cima mesmo, né, ser profissional, né, ter o cuidado, né, do acolher, né, não perder esse lado, mas mesmo assim ser profissional. Então, a gente está tendo que levar a regulação nas costas, a gente está criando, né, o caminho, e está sendo uma responsabilidade grande, muitas vidas dependem da gente. E hoje um dos papéis da Abrace é facilitar o acesso para quem precisa
da planta em tratamentos médicos. Como é que vocês fazem isso? Bem, eu iniciei na minha cozinha, né, na cozinha de mamãe, na verdade. Eu comecei a plantar cannabis quando eu morei nos Estados Unidos, em 2001. Foi a primeira vez. Mas eu acho que eu me recordo de que eu já conhecia cannabis desde os 21 anos de idade. Eu tenho uma certa experiência. Mas o que aconteceu foi que eu vi que ele era bom para câncer em 2013. Né? Quando eu conheci o Rick Simpson, conheci o pessoal do Canadá, que já lutava por isso, o Mark Emery, que foi preso. Então eu já acompanhava que existia um movimento de ativistas no mundo todo lutando por algo. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso deve ser muito bom, né? E aí foi que eu descobri que para câncer era realmente eficaz. Eu tive várias pessoas que eu ajudei e que tiveram a melhora, pelo menos tiveram um alívio, né? Eu só vim saber que era para epilepsia acho que em janeiro ou fevereiro de 2014. Né? Eu até ali eu imaginava que câncer era que a gente ia chegar, né, longe, mas não era. Então não tinha, era a planta que a gente estava lutando, né, Carol? Então, Léo, a gente está nesse momento agora lutando pela vida, né? Porque essas pessoas dependem dessa planta para ter vida. Então é uma causa, né? É uma luta. Tem sido dias memoráveis. Quando você me fala da história da tua mãe, o que tua mãe teve que te motivou a encontrar a solução através da cannabis? Minha mãe tinha muita alergia, né? E ela tinha, o bronco dela fechava bastante. E ela toda vez tinha que internar. A última internação dela tinha passado 7 dias e foi a mais grave de todas. O médico já achou que poderia ser câncer no pulmão e pediu para fazer a biópsia. Eu não deixei. Mandaram ela para casa. E aí, quando ela chegou em casa, eu disse, agora ou nunca, né? Eu saí, comprei 50 gramas de maconha, fui para a cozinha, misturei com azeite, depois esfriei e chamei ela, mandei ela sentar e dei uma colherzinha de sopa, né? E deixei ela dormindo. Né? Com 1 hora, ela se acordou, levantou, foi lavar os pratos, depois foi pro Facebook, né? Já faziam mais de meses que ela estava arriada, né? E aí eu ganhei o respeito dos meus irmãos, e aí devagarzinho fui ganhando respeito de outras pessoas, né? Um dia ganhei o respeito de Carol, que está aqui no set, né? Então a gente foi ganhando, né, a confiança de pessoas, né, no que a gente fazia. Então hoje o que a gente faz, graças a Deus, né, tá dando certo.